A paz do Senhor Jesus. O meu nome é Rafael Carlos e eu estou aqui para comentar mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Quero agradecer ao carinho de todos os irmãos e de todas as irmãs por sempre estar nos acompanhando em cada comentário da Escola Bíblica. Nesse trimestre estamos falando dessa bela revista da Escola Bíblica Dominical, fornecida pela CPAD, que tem pelo título O Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Que coisa maravilhosa! Já temos aprendido 5 lições e agora vamos para a lição de número 6. E na lição de número 6 estaremos tratando desse belo acontecimento que trata o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. Já estamos chegando na metade da revista e temos aprendido muito na Escola Bíblica Dominical. E eu convido você para aprender comigo nesse breve comentário, lembrando que sua presença na Escola Bíblica Dominical é muito importante. Frequente a Escola Bíblica Dominical da sua igreja, do seu setor, do seu ministério. Compartilhe conhecimento da Palavra de Deus. Não deixe de frequentar a sua Escola Bíblica Dominical. Na lição de hoje estaremos comentando o final do ministério do profeta Elias e o início do ministério do profeta Eliseu. Importante lembrarmos que o Senhor sempre cuida do seu povo. Enquanto que o ministério do profeta Elias está chegando ao final, o Senhor Deus já provê um sucessor para que a palavra do Senhor continue sendo defendida na terra. Lembrando que o profeta Elias foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Disso nós não temos dúvida nenhuma. Era um homem simples, de palavras duras, severas. Como aprendemos em algumas lições que eu trouxe aos irmãos, suas palavras eram até um pouco agressivas e grosseiras, mas sempre zeloso para falar a palavra do Senhor. Era um homem forte, era um homem poderoso nas palavras, era um homem que enfrentava os reis e não tinha medo. Era um homem que foi representante de Deus na terra contra o pecado que estava sempre à casa do rei Acabe e da sua família. Mas ele, como homem corajoso, sempre exortou o povo a servir ao Senhor e abandonar a idolatria a Baal. Mas também o profeta Elias teve seus momentos de fragilidade, porque era homem como eu e você. E como diz o apóstolo Tiago, sujeito às mesmas paixões que nós. Elias teve um período difícil após as ameaças de Jezabel. Ele acha que o seu fim é chegado e pede a Deus a morte. Mas mal sabia ele que Deus não reservava a morte para Elias, mas que Deus reservava a ele um grande acontecimento, que lá na frente ele seria transladado ao céu de glória e não passaria pela morte. Mas, como todo ministério tem um início, um meio e o fim, Deus sempre prepara e provê sucessores. Então, na aula de hoje, falaremos sobre Eliseu, o sucessor de Elias. A Bíblia Sagrada vai dizer que ele foi um grande líder, mas como eu comentei agora, ele sofreu. Ele não viu a morte, mas ele foi transladado ao céu de glória. A Bíblia Sagrada vai dizer no livro de 1 Reis, capítulo de número 19, que Elias ele tem uma experiência diferente com Deus na caverna. Tudo que ele pede ao Senhor, ele não é atendido. Ele pede a morte, o Senhor não lhe atende. Ele pede para parar o ministério e o Senhor fala para ele: levanta, rapaz. Seu caminho ainda é muito comprido. Você ainda precisa fazer um sucessor para seguir essa obra. E esse sucessor
não foi ninguém mais, ninguém menos do que Eliseu. Homem simples também, como o profeta Elias, porém com uma grande diferença. Repare que na história de Eliseu na Bíblia Sagrada vai mostrar que Eliseu ele não frequentava a escola de profetas. Havia escolas de profetas naqueles lugares, né? Onde as pessoas guardavam a palavra do Senhor e eram preparadas para defender a palavra do Senhor. Eliseu era um homem temente ao Senhor, era um homem que conhecia o ministério de Elias, era um homem que conhecia a palavra do Senhor, e a Bíblia deixa entender que sua família também servia ao Senhor. Porém, Eliseu não era da escola de profetas, não era um homem que imaginava um ministério profético na vida dele. Tanto que a Bíblia Sagrada vai dizer que ele era lavrador, ele cuidava da junta de bois da sua família. Também mostra que era um homem de posses, era um homem com um certo poder aquisitivo, mas aprove a Deus escolher Eliseu. Veja que coisa interessante. Normalmente acreditamos que a sucessão da liderança vai sair de pessoas próximas ao líder atual, mas aprove a Deus preparar um líder que não estava nem na escola dos profetas, mas que temia ao Senhor, mas que era um homem simples e trabalhador. Isso nos mostra que os planos do Senhor não são os nossos planos. Os nossos caminhos não se comparam com os caminhos do Senhor. O que Deus estava fazendo na vida de Eliseu era uma grande novidade naquela época, mas foi um homem chamado por Deus que teve a decisão exclusiva do Senhor. Você vai ser o sucessor de Elias na terra. E assim aconteceu, porque a vontade do Senhor foi prevalecida. A Bíblia Sagrada diz, no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 16, que foi o próprio Deus quem manda Elias separar a Eliseu para iniciar o discipulado do futuro profeta e líder da escola dos profetas. A Bíblia Sagrada também diz que Eliseu serviu a Elias por cerca de 13 anos. Isso diz os historiadores, entre 7, 8 até 13 anos. Desde o momento em que Elias chama a Eliseu até o momento em que Elias, é levado ao céu de glória. Durou cerca de 13 anos, aí então o discipulado e a vida de discípulo, aluno, mestre, discípulo, Elias e Eliseu. A Bíblia Sagrada vai dizer no livro de 2 Reis, capítulo 2, do versículo 2 ao 6, e também no capítulo 3, se não me engano, versículo 11, que Eliseu sempre servia a Elias. Tanto que quando foram chamar a Eliseu para responder uma questão difícil ali do rei, eles disseram: chame a Eliseu, pois ele servia a Elias e até lhe dava de beber água. Veja a proximidade, a amizade e a forma maravilhosa com que Eliseu servia ao seu Senhor. Que coisa maravilhosa podemos aprender aqui. Que Eliseu, ele sabia que foi chamado por Deus, que em algum momento ele iria suceder um grande profeta de Deus na terra. Mas em nenhum momento a Bíblia Sagrada mostra que ele tentou roubar o lugar do seu mestre. A Bíblia mostra que ele serviu ao seu mestre com amor, com dedicação. A Bíblia Sagrada nos deixa bem claro que Eliseu olhava para Elias com um olhar de inspiração. É você que eu quero seguir. Eu quero ser igual a você. Em nenhum momento ele tenta roubar o lugar do seu Senhor, mas ele aguarda com paciência o seu momento e tenta a todo custo aprender o máximo que ele pode para quando chegar o momento do seu chamado, ele realizar a obra do Senhor. Que coisa maravilhoso, aliás, esse ensinamento. Nós vivemos em um momento onde as pessoas são imediatistas.
Muitos recebem da parte de Deus uma palavra: você será um pastor, você será um missionário. E no dia seguinte a pessoa já quer viajar. No dia seguinte a pessoa já quer abrir uma igreja. Não quer esperar o momento e o cumprimento do chamado. E há um prazo entre o momento em que você foi chamado ao momento do cumprimento desse chamado. Aproveite esse espaço para preparar-se, para orar, para ler a palavra do Senhor, para que quando chegar o momento do cumprimento da palavra de Deus na sua vida, o seu ministério seja frutífero e você não seja como aqueles que constroem a casa na areia, que no primeiro vento, que na primeira tempestade abandona tudo. E aí coloca-se uma grande questão: foi Deus quem falou? Ou foi a pessoa quem não estava no momento correto para realizar o seu chamado? É uma coisa interessante a pensar. Eu espero que você possa levar isso também na sua aula de escola dominical e debater. E se quiser comentar nos comentários aí do vídeo, será muito bom responder seus comentários, que é importante esperarmos o tempo de Deus. Há um espaço entre o Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, até o Salmo 70, apressa-te, ó Deus. Há 30 salmos aí de espaço. Então vamos aproveitar o tempo da promessa para estarmos preparados na presença do Senhor. Aleluia. A Bíblia nos deixa bem claro que como Elias, ele olhava para o seu mestre, né, Eliseu, era questão de tempo que essa sucessão acontecesse. Porém, ele não se apressou, ele esperou o tempo correto. Mas, entre todo esse aprendizado que Elias promove para o seu servo, entre todo esse cuidado que ele tinha em mostrar a palavra do Senhor, em mostrar a defesa da fé, o profeta Elias, ele faz abre um espaço para o seu servo lhe fazer um pedido. E ele fala assim: olha, Deus irá me levar de ti. Elias já tinha consciência que o seu ministério já estava no final, nos seus últimos dias. Elias sabia, de acordo com a palavra de Deus, que ele seria levado ao céu. Isso é fato. E ele fala para Eliseu: o que você quer que eu faça por você? Eu serei levado ao céu de glória, não estarei mais contigo. O que eu posso fazer? E a Bíblia Sagrada diz no livro de 2 Reis, capítulo 2 e versículo 9, que Eliseu lhe faz um pedido da qual Elias não lhe pode atender. Olha que coisa interessante, ele pede uma coisa a Elias, sendo que este não poderia lhe atender. Ele fala assim: eu quero 2 vezes mais do teu espírito sobre mim. Eu quero uma porção dobrada. E isso Elias não poderia dar. O único que poderia dar a ele era o Senhor Todo-Poderoso. É por isso que a resposta do profeta ao seu servo é: olha, me pediste uma coisa difícil. Se você me ver subir ao céu de glória, poderá ser atendido. Porque esse pedido não será atendido por mim, mas será atendido pelo Senhor. E há um grande mistério e segredo nesse pedido de Eliseu. Ele não pede para ser melhor que o profeta Elias. Ele não pede para ser maior que o profeta Elias. Ele não pede para ter mais destaque no seu ministério. Ele não pede para ter mais abrangência. Mas o pedido dele é: eu quero ser como você. Eu quero ter essa autoridade. Eu quero dar andamento ao ministério profético do Senhor na terra. Ou seja, ele estava fazendo um pedido conforme a lei dizia, que o primogênito ele tinha direito à porção dobrada. Ou seja, ele queria ser herdeiro de um ministério profético. Eliseu estava dizendo assim: meu Senhor, eu quero dar andamento a esta obra. Meu Senhor, eu quero ser como você, me dê porção dobrada. Porque ele se colocava em uma circunstância de que se achava muito pequeno para o trabalho, inferior ao tamanho da obra que lhe era proporcionada.
Isso nos mostra uma simplicidade e uma humildade de Eliseu tremenda, a ponto dele falar: eu preciso do dobro do que você tem, porque eu não sou o suficiente, eu sou pequeno para essa obra. Que coisa maravilhosa! Quando nos colocamos pequenos diante de Deus, Ele nos faz grande diante dos homens para a sua glória. Quando a pessoa se exalta, acha que sabe tudo, acha que pode tudo, se coloca acima de tudo, de todos, a Bíblia Sagrada diz que a este daí Deus ele abate e humilha. Mas aquele que se humilha aos pés do Senhor, aquele que reconhece que só o Senhor é Deus, que é dependente da ajuda do Senhor, a Bíblia Sagrada diz que é esse Deus exalta e faz assentar entre os príncipes do seu povo. Amém, glória a Deus. Então, o pedido de Eliseu não é um pedido egoísta, mas é um pedido humilde. Tamanho era o ministério que lhe era proposto. E olha que coisa maravilhosa, ele estava dizendo: quero ser profeta como você. Elias era a inspiração de Eliseu, 2 Reis, capítulo 2, versículo 10. Veja que a Bíblia Sagrada mostra que Eliseu não era da escola de profetas. Eliseu era o ajudante do profeta, era o servo do profeta, era o mordomo do profeta, era o auxiliar do profeta, mas ele aspirava ser como profeta. Por isso que ele fala: meu Senhor, me atende, me conceda. Só que não se aprende a ser profeta. É o Senhor quem escolhe. E mal sabia Eliseu que lá atrás, antes de ser chamado, Deus já havia o escolhido. Meu amigo, Deus lhe escolheu para uma grande obra. Prepare-se, tenha os seus lombos cingidos, seus joelhos marcados pela oração, seus olhos fitos na palavra do Senhor, em sua boca as verdades bíblicas, para que Deus lhe use no tempo certo. Vamos ver que Elias teve um ministério profético relativamente curto, porém todas as suas profecias se cumpriram. Deus foi tão bom para Eliseu que ele teve um ministério profético longo, cerca de 50 anos sendo profeta daquela nação. E teve por Deus a graça de realizar muitos mais milagres e proezas, porque ele alcançou de Deus a graça e fez coisas maravilhosas. Quando nos colocamos diante de Deus com humildade, eu tenho certeza do que eu estou falando, Ele nos usa poderosamente para fazer coisas que nós nem imaginávamos que seríamos capazes de fazer. Porque o poder não está no profeta, o poder não está no homem, mas o poder está no Senhor, que nos capacita para fazer a sua obra. Glória a Deus, aleluia e amém. E eu deixo por último aqui, para que esse vídeo não fique muito grande como os outros, o segredo da capa de Elias. Olha que interessante. Por que o profeta usava aquela capa, né? Além de se aquecer, além de proteger do sol, no frio, a capa naquela época era um símbolo, uma identificação de alguma coisa. Então aquela capa em Elias identificava que ele era o profeta da nação. Tanto que quando foram perguntar para o rei, como que era aquele homem que mandou esse recado para mim? Eles falaram: era um homem, ele estava com o lombo cingido da sua capa, ele andava assim, assim, assim. Só pela descrição, o profeta foi reconhecido. Logo, a capa ali era como se fosse a identificação do profeta. Então, onde Elias ia, ele usava aquela capa. A Bíblia Sagrada diz que quando Elias ele sobe ao céu de glória, a sua capa cai. Eliseu pega a capa dele mesmo, ele rasga. Ele entende que agora ele vai utilizar a capa de Elias, o ministério, a obra vai continuar. Ou seja, ele toma o lugar de liderança que Deus assim lhe concedeu por graça. E esse lugar de liderança, esse ministério profético na vida de Eliseu que se inicia aqui,
A Bíblia Sagrada vai confirmar dizendo que quando ele veste a capa de Elias, ele chega novamente até as bordas do Jordão, ele tira a capa, ele bate com a capa no rio e ele grita e brada bem alto dizendo: aonde está o Deus de Elias? E a Bíblia Sagrada diz que o Deus de Elias responde abrindo o Jordão no meio, e Eliseu passa em seco. E quando os jovens da escola de profeta veem essa situação, eles falam: olha, sobre Eliseu repousa o espírito de Elias. Eles estão dizendo assim: agora Eliseu é o líder. Agora Eliseu é o chefe, sobre ele repousa essa liderança, ou seja, foi confirmado publicamente a chamada e o início do ministério profético de Eliseu. Que coisa maravilhosa! Deus escolhe, Deus prepara o discipulado, Deus prepara os sinais e prodígios, e eles são confirmados pelos outros para que o nome do Senhor seja glorificado na vida daquele que foi chamado para exercer o ministério. Que coisa maravilhosa! Eliseu agora passa a dar início ao ministério profético que lhe é concedido, e ele sabe que esse ministério é uma sequência do ministério de Elias. Por isso que eu concluo essa aula dizendo: a obra continua. Da mesma forma, hoje o Senhor Jesus veio, padeceu por nós na cruz do Calvário, ascendeu aos céus de glórias após ressuscitar ao terceiro dia, e disse aos discípulos: agora vocês vão, façam novos discípulos, batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pregue o Evangelho a toda criatura, porque a obra continua. Essa obra não vai parar. Ou aliás, essa obra só vai parar quando o que aconteceu com o profeta Elias se repetir conosco. Porque a Bíblia Sagrada diz que somente 2 pessoas não viram a morte: Enoque e Elias. Mas há uma terceira pessoa, no singular, mas na verdade serão muitos, que a Bíblia Sagrada diz que não experimentarão a morte. E eu quero estar entre esses, porque a Bíblia Sagrada diz que a igreja do Senhor, quando o Senhor vir arrebatar a sua igreja, ela não vai ver a morte. Os que estiverem vivos não verão a morte, serão arrebatados ao céu de glória com o Senhor. E eu espero em Deus que eu não venha experimentar a morte, mas que eu experimente o arrebatamento, mas que se eu experimentar a morte, ainda lá o Senhor vai me ressuscitar para levar ao céu de glória com o corpo transformado. A obra continua. Fique com essa palavra, fique com esse breve comentário da Escola Bíblica Dominical. Que Deus lhe abençoe. O ministério profético de Elias se finda, inicia-se agora o ministério profético de Eliseu. E ao longo das outras aulas falaremos muito mais do profeta Eliseu. Fique com Deus, curta essa aula, compartilhe, comente e também ore por nós, para que Deus continue abençoando este trabalho e que alcancemos muitas almas para o Senhor. Amém.